Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, né? Aleluia. Somos gratos a Deus, né, irmãos, por essa oportunidade. Se Deus tem dado oportunidade para muita gente. Muitos não estão aproveitando, né, essa oportunidade, mas nós louvamos a Deus, nós estamos aproveitando, tá? Eu acostumei, né, estar de domingo a segunda na casa do Senhor, e algumas quarta-feira, né, como não está tendo aqui na quarta, e se eu ver que está chovendo eu não saio de casa. Né? Mas eu já descanso, mas segunda, domingo, terça, quinta, a gente está louvando a Deus, né? Às vezes eu pego uma segunda-feira de boa, descanso, mas eu sinto falta, porque é como eu acabei de cantar, né? O Senhor veio me salvar. Isso aí é Isaías, tá? Isaías 38. Esse louvor só o amor de Deus é tremendo, né? Quando eu congregava ali na Templo de Deus, a gente morava do lado, né? E a gente acordava às 6 horas da manhã para a consagração, sabe? Quando a gente era aqui também, a gente vinha de manhã cedo, 6 horas da manhã, quando dava 8 horas, tinha EBD, aí a gente dava EBD, depois fazia o ensaio, o conjunto de louvor, e numa dessas orações de manhã cedo, eu levantei da oração, ainda não tinha chegado ninguém ainda, e eu levantei assim, né? Só o amor de Deus que me trouxe a paz, e eu procurei no mundo, não encontrei. E eu comecei a repetir: só o amor de Deus, que eu. Aí fui, teve uma hora que eu falei: Senhor, isso aí é só o refrão, isso é só o refrão, eu quero os estrofes. Aí sabe aquele falar dentro de você, Isaías 38:17? Aí eu abri lá Isaías, eu vou ler Isaías 61, eu vou falar desse 38 aqui. Aí abri lá Isaías 38, verso 17. Aí vi lá, irmãos: eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar-me a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porém tu abraçaste a minha alma, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Aí depois vem o 18: porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperão em tua verdade os que descem a cova, né? Quem desce a sepultura, não pode te louvar. Os vivos, só os vivos, assim como vê você, esses te louvarão, né? Aí depois o vivente, esse te louvará, como eu hoje faço, né? O Filho faz notório, né, a verdade do Senhor. Aí o Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Tu veio me salvar, tangendo meus instrumentos, louvarei todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Eu sempre procuro
base bíblica, né, para os louvores e louvores de adoração a Deus, né? Eu não faço música para Deus antropocêntrica. Falei certinho na primeira. É difícil falar, se eu vou falar de novo agora eu não vou conseguir, então já está filmado ali, melhor não falar mais, né? Então, e assim, né, irmão? Irmãos, a gente estava falando ali mais cedo, que a gente estudando ainda está tudo errado, né? Sem estudar então, fica mais errado ainda, né? Porque, irmãos, nós vamos ser julgados pela palavra de Deus, tá? Não é por você, não é por mim, não é pela palavra de Deus, né? Então a gente tem que aprender, irmãos, e fazer canções bíblicas, né? Olha só, foram quebradas as cadeias e grilhões que estavam em minhas mãos quando eu encontrei Jesus, né? Quebraram as cadeias e grilhões, que a gente era algemado, né, irmãos? A gente era prisioneiro do pecado, mas aí Deus veio e nos libertou, né? Nos libertou. Então nós louvamos a Deus por causa disso, né? A Bíblia vai dizer que conhecia a verdade e a verdade me libertou. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertou, não é livre, né? Mas livre para adorar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor, né? Então a gente sempre procura, irmãos, fazer músicas, canções com base bíblica. Amém? Isaías 61. Isaías 61. Glória a Deus. Eu vou ler aqui o primeiro versículo, irmãos. Eu quero falar só 3 versículos aqui dessa passagem. Os irmãos sabem que a minha pregação é explanar um versículo. Esse aqui não é porque isso eu estava sentindo dificuldade. Esse é um músico. Agora eu estou vendo as letras aqui, que maravilha. Olha só, o versículo número 1 do capítulo 61 do livro de Isaías vai dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade ao cativo e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, verso de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esta noite, de estarmos juntamente com os nossos irmãos aqui na tua casa, te louvando, te adorando, engrandecendo e exaltando o teu santo nome. Somos gratos a ti por cada um que aqui está, cada família representada, que tu venha falar em nossos corações, Senhor. Nos fortalece com a tua força, com o teu poder, através da tua palavra, Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, que eu venha ser um instrumento afinado nas tuas mãos. Me ajuda, Senhor, a falar do teu amor e das tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, né? Eu esqueci de colocar no repertório: o Espírito de Deus nos ungiu para proclamar. Lá ontem eu preguei, quinta eu preguei lá, eu ouvi essa música, eu já não me lembro. Olha só que maravilha, irmãos. No passado, o sumo sacerdote, o rei e os profetas recebiam aí a unção na cabeça, né? A fim de seres capacitados
para desempenhar aí a missão que lhes era concedida, né? Louvado seja Deus. Isso também ocorreu com Jesus, o Messias, que foi plenamente ungido por Deus. Maravilha, né? Mateus, hoje nós vamos rodar a Bíblia, Mateus capítulo 3, verso 16. Vai dizer assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, né? O Espírito de Deus desceu como pomba, né, ali sobre Jesus. E é importante salientar que o Filho do Altíssimo veio a este mundo como homem, tá? E não como Deus. Portanto, para realizar as obras do Pai e, sobretudo, para vencer as perseguições do sofrimento e o pecado, ele precisava estar revestido do poder do Espírito Santo. E é só assim, irmãos, que nós vamos conseguir também passar, né, por todas as batalhas que vai acontecer. Já aconteceram bastante, nós passamos, né? Glória a Deus, né? Essa semana foi o teste do coração para quem foi para o médico, para quem estava do outro lado, né, na expectativa. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, né? E foi esse poder que o capacitou a resistir todas as pressões do inferno e a se tornar redentor de toda a humanidade, né? Esse poder ainda é o mesmo, irmãos, tá? É o mesmo que Jesus teve, é o mesmo que está sobre cada um de nós para fazer a obra de Deus, sabe? Olha só, por isso que a gente fala de ler a Bíblia, né? As pessoas falam, poxa, mas os discípulos andaram de lado a lado com Jesus, né? E pisaram na bola, fizeram tudo errado. Não tinha o Espírito Santo ainda, né? Não tinha ainda, por isso que eles erraram bastante. Aí depois do ápice lá no Pentecoste é que foi ter o Espírito Santo. Aí você vê a diferença daqueles discípulos, né, para os discípulos lá na igreja primitiva, lá fazendo a obra de Deus, né? Então por isso que é bom a gente aprender a ler a Bíblia, né? Não ficar só aquele crente papagaio que fala o que ouve e ainda ouve errado, fala errado. Não, é porque tem gente que fala assim, está escrito na Bíblia, se não vier pelo amor, vem pela dor. Irmão, não está escrito na Bíblia, não está escrito, né? Então está cheio de crente papagaio assim, porque, irmão, só a verdade é que liberta, só a verdade é que fortalece. Você imagina, eu de manhã na quinta-feira, na sexta-feira de manhã de 1997, não me lembro o mês, se era setembro, não sei, que era um mês de 97. Eu virado, saio na porta da igreja, vejo uma guitarra, o camarada, aí à noite o cara vai me buscar, ele foi me buscar, o pastor foi me buscar na minha casa, né, onde a gente mora. Aí à noite eu estou ouvindo a palavra, com maior vontade de sair da igreja para usar drogas. Aí a palavra fala que antes de eu abrir a minha boca para falar alguma coisa, Jesus já sabia o que eu ia falar. Aí quando eu cheguei em casa, eu me lembro que lá onde a gente morava, no Rádio Clube, tinha a Dona Maria das Cabras, né? Por quê? Porque a Dona Maria tinha um bocado de cabritinha cabra, né? E ela levava para pastar, colocava assim na beirada do campo, o campo tinha uns matos bonitos, né? Verdinho. Elas iam lá, começavam a comer, depois elas sentavam. Aí ficava remoendo aquilo. E aí foi interessante que eu saí da igreja, usei droga, sentei na cama, abri o Salmo 139 de novo e fiquei lendo. Eu falei, pô Jesus, tu sabia que eu ia sair da igreja e ia usar droga? Por que tu deixou? Tudo que eu fazia, Senhor, tu já sabia que eu ia fazer. Por que tu deixou? Eu fiquei questionando, Deus, fiquei questionando. Eu falei, Deus, a partir de hoje não deixa mais não. Não deixa mais não. Se vê que eu vou fazer errado, não deixa eu fazer. Me livra disso. Tu já tirou algumas coisas que eu precisava tirar, que eu idolatrava. Não deixa eu fazer a coisa errada. Aí, irmãos, depois daquela noite eu nem fui comprar mais droga. Eu me deitei, acordei 5 horas, fui trabalhar. Eu já sabia que tinha 4 pneus de pá carregadeira, né? Os pneus desse tamanho, que eu ia bater marreta à vontade naquele dia. Aí já cheguei de manhã cedo, já com apetite, já tirei os pneus, já botei no chão. Aí aquela fila no posto de gasolina.
gasolina, que era em frente à borracharia, lá onde estava a minha moto. E aí veio, quando eu estou batendo uma reta, descolando um pneu, veio um camarada que morava no meu bairro e falou assim: ai Marcão, pô, me lembrei de ti, cara, me lembrei de ti. Eu estou trabalhando com fulano, eu estou aqui com um peso da hora, vim aqui deixar umas gramas para tu. E aí eu, na minha mente, eu falei: Jesus, quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece, a gente não tem entendimento. Aí ele falou: onde que tem um banheiro? Eu falei: tem um banheiro lá. Aí já começou aquele negócio, eu comecei a bater marreta. Eu falei: Jesus, tu sabia que ele ia vir aqui, né, Senhor? Tu sabia, né? Mas deixou ele vir, né? Eu batendo marreta. A fila do posto de gasolina foi aumentando. Aí a porta da borracharia aqui, aí parou aqui, último carro. Aí daqui a pouco entrou o carro, a viatura do segundo distrito, que eles abasteciam lá também, né? Funcionário público. Aí entrou, parou em frente à borracharia. Aí eu, ai borracha, cafezão da hora, hein? Eu falei: rapaz, esse café é muito bom. E comecei a trocar ideia com ele, batendo marreta. Aí daqui a pouco veio um cara. O cara veio do banheiro. Quando ele viu a viatura, ele falou: o que é isso, borracha? E saiu correndo. Está correndo até agora. A Bíblia diz que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Sabe, irmãos, quando Jesus falou sobre a viúva, a oferta da viúva, Ele não estava falando em quantidade, Ele estava falando do jeito que estava ofertando. Como é que você faz a obra de Deus? Qual é a tua intenção de fazer a obra de Deus? Deus, Ele vê tudo isso, irmãos. Então nós temos que estar atentos, irmãos, porque Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele é o que nos capacita, né? Quando eu comecei a tocar, eu tocava de costa. Lembra disso? Eu tocava de costa, tinha vergonha de ficar tocando e olhando para as pessoas. Hoje eu ainda toco os olhos fechados, mas não toco mais de costa, né, irmão? Melhorou bastante, né? Hoje eu estou aqui, ó, pregando. Por quê? Porque é Deus, irmãos. É Deus. Se não fosse Deus, irmãos. Então o Espírito de Deus, Ele nos ungiu, né? Louvado seja Deus. E dessa forma, falando de Jesus, Ele pegou com autoridade e poder as boas novas do Evangelho. Lucas capítulo 4, verso 18, vai dizer assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. 19 vai falar: proclamar liberdade ao cativo, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o que Isaías está falando aqui, se cumpriu ali no Senhor Jesus Cristo, em Lucas. E a partir daí, irmãos, os mansos encontraram alívios, né? Das dores físicas, das dores espirituais, né? Louvado seja Deus. Alívio, os contritos que viviam abatidos, né, e angustiados, eles foram restaurados, né? E além disso, o Senhor, Ele abriu a prisão daqueles que estavam algemados ao pecado, né, e aos seus efeitos, né? Nós estávamos algemados, nós éramos escravos. A gente nem sabia disso, porque muita gente falava assim: oh, Jesus quer te libertar. Libertar do quê, irmão? Eu sou livre, eu uso calça jeans, né? Ando de moto sem capacete, eu sou livre. Jesus quer me libertar do quê? Libertar do pecado, da morte, né? E nós louvamos a Deus por isso, irmãos. A escravidão, irmãos, viola o princípio básico da vida instituída por Deus. Assim que o homem foi criado, recebeu liberdade para pensar, agir e falar. No entanto, quando o diabo o influenciou a pecar, perdeu a chance de viver livre, né, das ações do mal. Aí por isso, não são poucos os que se encontram aprisionados a quê? A vícios, sentimentos maléficos, doenças, pornografia ou relacionamentos abusivos. Ouvir a palavra de Deus e crer nela é deixar de ser escravo de si mesmo e, sobretudo, das forças malignas, né? João capítulo 8, verso
8:32 ao 36, está escrito lá, bem conhecido dos leitores da Bíblia. João 8, vai dizer assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o interessante é isso, é o que eu falei, né? Que as pessoas falavam que Jesus queria me libertar. Aí já os fariseus falavam assim, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como diz tu seres livre? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, quando Jesus liberta, ele liberta mesmo, sabe? E foi muito interessante. E depois daquela situação lá da oficina, teve outra situação em casa, né? Tinha um camarada nosso, ele vinha, o meu tio foi um deles, brigou comigo, porque ele trouxe a droga para mim usar, e eu não queria usar, eu já estava livre, estava liberto por Jesus Cristo. Mas as pessoas não acreditam, né, irmão? Todo mundo é tomé, só acredita quando vê. Uma vez eu subi onde eu morava, porque eu me converti aqui, não me converti onde eu morava. E aí eu encontrei um camarada entre aspas, né? Que é aquele que nos leva a usar droga, aquele que nos leva para fazer as coisas erradas, não sou um amigo. Ele chegou, apontou o dedo na minha cara e falou assim: se eu te ver usando droga, vai ver só o que vai acontecer comigo. Eu falei: em Jesus Cristo tu nunca vai ver usando droga. Estou livre, vai fazer 30 anos, para a glória de Deus, né? Porque assim, irmão, nós conhecemos a verdade. Ó, são muitas verdades, tá? São muitas as verdades apresentadas pelo mundo, né? Tem gente que coloca até um selinho na pele para parar de fumar, né? Quem já viu isso? Então põe um selinho na pele, eu graças a Deus eu fumava porque eu fumava maconha, mas eu nunca fui viciado em cigarro, mas eu já vi pessoas fazer isso. Tem outros que dizem assim: eu tenho que parar de tomar café para parar de fumar. Outros falam assim: quando eu dou vontade de fumar eu chupo uma bala. Aí tem que tomar cuidado para não ficar diabético, tanto chupar bala, né? Mas é Jesus que liberta, irmão. Não tem situação. Então o mundo, eles falam muito de verdade, mas só existe uma verdade capaz de libertar do diabo e do pecado: Jesus Cristo. Ele não apenas anunciou ou testemunhou a respeito da verdade de Deus, como também é a própria verdade. Portanto, o ser humano não precisa de nenhuma outra revelação para se tornar livre. Tem que fazer 3 cultos de campanha, diz não sei o quê, tem que pular 3 ondas, né? Tem que andar de costas, tem que fazer nada, irmão. Tem que aceitar Cristo, obedecer e seguir em frente, pregando o Evangelho, as boas novas. Tem pessoas que esperam isso, irmão. Você tem que chegar, meu irmão, eu aceitei a Jesus. Sabe, irmão, eu fiquei um tempo ali na Bíblia de Deus, e para a gente tocar, a gente montou um grupo de louvor, e a gente começou a sair nas igrejas para louvar a Deus, né? E eu conheci um pessoal de uma banda, aí eu fui para essa banda, e a gente aprendeu, irmãos, que a gente tem que estar com esse conflito no bolso, tem que estar com a palavra na mente e no coração e tomar atitude, irmão, tem que falar a verdade mesmo, porque somente a verdade é que vai libertar. Não adianta eu falar assim: vamos lá para a minha igreja que vai ser liberto. Não é a minha igreja, meu irmão. Não é eu, não é ninguém aqui, é Jesus, irmão. Então eu tenho que falar que é Jesus, senão não vira, senão não tem efeito, não é? Senão não tem efeito. Mas a condição para que o poder da verdade entre em ação é a submissão inteiramente a Deus. E se submeter nada tem a ver com ter qualquer emoção. Por quê? Porque as pessoas estão tudo emocionadas. Eu sempre falo, minha esposa sempre vê eu chorando. Eu gosto de ver televisão, sabe? Então eu vejo uns filmes que é aqueles que tem 4, 5 capítulos, né? Eu acho que é novela mexicana, colombiana. Às vezes ela fala, ela fica aqui embaixo, eu fico aqui.
está chorando? Falei, estou. Por quê? Falei, não sei. Porque já passou a cena. Isso é emoção. A pessoa que pula, chora dentro da igreja emocionada, quando ela sair ali, ela não sabe por que ela teve aquela. É emoção. Mas quando você realmente entrega, você sabe que a palavra lhe fortaleceu. Irmão, nós pregando a verdade, a pessoa já fala assim, poxa, parece que eu comi um prato de macarrão, ó. Forte. Por quê? A palavra alimentou a alma daquela pessoa que estava com fome e sede de Deus. Né? Louvado seja Deus. A condição é essa: se submeter, pois se não, se submeter não é ter a ver com qualquer emoção, pois senão o verbo usado não seria conhecer, mas sentir. Né? Se sentir a verdade, aí tu vai ser livre. Então aí é emoção, mas é conhecer a verdade. Isso significa que a fé processada no coração é inútil. Em vez de libertar, mantém as pessoas refém dos sentimentos. Aí vai chegar uma hora que você não vai ter aquela emoção, vai pegar um pregador que nem eu, que não bate no púlpito, que não pula, que não grita, não vai ter emoção. Irmão, é complicado, mas é a verdade. A verdade que liberta. Louvado seja Deus. Olha só, a partir daí, os mansos, eu já falei, né? Olha só, o ano aceitável. Falar um pouco do ano aceitável, do verso 2 do capítulo 61 de Isaías. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. O que é o ano aceitável? O ano aceitável, irmãos, é o ano do jubileu, né, que foi estabelecido pela lei mosaica, lá em Levítico, né, capítulo 25, verso 10 e 13, que acontecia a cada intervalo de 50 anos, né, que era marcado por celebrações de agradecimento pelo cuidado de Deus com o seu povo, né? Então, fazia 50 anos, aí tinha essa celebração do jubileu. Aí o que acontecia? Nesse período havia restauração, perdão e grandes favores na sociedade israelita, como dívidas redimidas. Eu te devo, passou 50 anos, né? O SPC antes, o SPC era 5 anos, né? Mas hoje pode passar 5 anos, 10 anos, que ele continua te cobrando, tá? Aqui era 50 anos, tá? Como dívidas, propriedades confiscadas eram devolvidas. Eu devia, eu tinha uma propriedade, levava a minha propriedade. Passou 50 anos, devolvia para mim aquela propriedade. Escravos eram libertos, né? Muitos eram escravos porque devia, não tinha propriedade, vai trabalhar. Pelo menos 50 anos já tem que trabalhar, né? Louvado seja Deus. E por essa razão, os aflitos, eles suspiravam pela chegada desse tempo, quando alcançaria esses benefícios. Mas com a chegada do Senhor Jesus, Deus estendeu o ano aceitável, isto é, todos os dias se tornaram oportunos para se alcançar a bondade do Senhor. Então hoje é todo dia, irmão, todo dia nós temos esse ano aceitável, né? Nós não podemos desprezar isso. Muita gente despreza o ano aceitável do Senhor. Jesus, isso aí. Louvado seja Deus. Muita gente está desprezando o ano aceitável do Senhor. Olha só. Aí vai ter o dia da vingança, né? O dia da vingança, irmãos, é quando não haverá mais oportunidade, tá? Não vai ter mais oportunidade de arrependimento e restauração para o ser humano. Não sei se alguém aqui já leu Apocalipse, já procurou entender Apocalipse. Vai ver, irmãos, que as coisas acontecem lá no livro de Apocalipse e ninguém se arrepende, porque não tem mais arrependimento, já era o arrependimento, né? E assim vai ser o ser humano, o coração duro, dura serviço, né? É o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da vingança. E ele, irmão, receberá o juízo e condenação. O mesmo Senhor que é Salvador também é justo juiz e se vingará daqueles que ignoram as chances que ele oferece. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso
5 e 6. Segunda Tessalonicenses capítulo 1, versos 5 e 6, você vai dizer assim: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder. Aqueles que nos atribulam vão ser atribulados, e nós que fomos atribulados vamos ter descanso juntamente com Deus, irmãos. Então, irmãos, nós não podemos perder essa oportunidade, irmãos, sabe, que o Senhor tem nos dado hoje, né? A morte e o Satanás também serão alvos da vingança do Todo-Poderoso, né? Louvado seja Deus. Eu queria ler mais e mais, mas eu vou para o versículo 10 do capítulo 61, que vai dizer assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias, né? Para nós findar aqui, louvado seja Deus. Era imensurável a alegria do profeta pela salvação do justo, né? O profeta Isaías. Por isso ele louvava o Senhor. Quem seria merecedor de receber a salvação? Quem seria? Mas que ninguém é merecedor de nada, né? Ninguém é merecedor de nada. É a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos, né? A gente sabe muitas coisas, mas faz tudo errado, sabe? Eu fico lembrando que a arca ficou muito tempo sem estar em Jerusalém. Saul não foi buscar a arca, e Davi, ele sentiu um desejo enorme de buscar a arca, e a arca naquela época significava a presença de Deus. E aí foi, né? O texto bíblico vai dizer que, se fosse eu hoje, né, ia comprar quem conhece aquele carro Amarok? É uma picape, né? Amarok da Volkswagen. Eu ia comprar uma Amarok, né? Zerada, ia na concessionária, ia chamar os irmãos aqui, vamos lá buscar a arca, ia colocar dentro da Amarok e ia desfilar. Aí Deus ia nos fulminar. Irmãos, com certeza Davi e todo o povo sabia a forma certa de levar a arca. Somente os levitas, né, poderiam levar a arca, somente nos varão, nos ombros poderia levar a arca. E aí, quando eu vi que aquele homem teve até boa intenção, né? Porque a arca, o carro de boi novo, era novo o carro de boi, eu creio também que os boi eram os carrotes novos, né? Passou na pedra, a arca deu uma escorregada, ele correu um lado para segurar, para não cair. A arca teve boa intenção, mas ele foi fulminado. Ele foi fulminado. Quando eu li essa passagem, eu gosto de questionar muito, né? Foi Deus, porque ele foi fulminado. Se os inimigos de Deus, os teus inimigos, pegaram a arca, levaram na mão para o templo de Dagom, e nada aconteceu a eles, né? Aí Deus respondeu: eles eram ignorantes. Davi, o povo não era ignorante. Porque, irmãos, o pessoal, eles aprendem a Torá, né, que é os 5 livros, o Pentateuco, desde pequeno. Os pais ensinam a palavra de Deus, os mandamentos. Então eles sabiam que tinha essa ordenança, ordenança perpétua para levar a arca. E ele fez tudo errado, assim também somos nós, né? Mas nós nos alegramos, né? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós nos alegramos. Por quê? Porque nós pregamos o Evangelho e nós vemos pessoas se rendendo a Cristo, se
algum de vocês aqui chegar e falar assim: ah, Marcos, eu vou te dar uma moto nova, ó Marcos, eu vou botar uma quantia na tua conta, eu vou fazer, não vai ter festa no céu, irmão. Não vai ter mesmo, vai deixar eu até feliz, alegre, mas não vai ter festa no céu. A nossa ideia é ter festa no céu. Festa no céu só tem quando um pecador se arrepende, né? E o profeta, ele se regozijava com isso, né? Essa é a maior dádiva que se pode receber. Ela é como um tesouro escondido, nossa salvação, irmão. Eu não posso ficar olhando para homens e não vou mais para a igreja. Pessoas, você vê, está todo mundo olhando para mim, estou olhando para todo mundo. Aí você fala assim: pô, não vou mais para aquela igreja lá, não, porque o pastor Marcos me olhou todo. Mas é claro, eu olhei todo, meus olhos todos, não vou olhar todo. Mas tem pessoas que saem fora, irmão. O irmão falou com um tom que eu não gostei. Certa pessoa disse para mim, ficou um tempão sem ir para a igreja, lá em São Vicente, e eu encontrei ela: mano, foi mais para a igreja. Meu irmão lá. Irmão, como é o nome do irmão? Meu irmão Raimundo falou uns negócios para mim lá que eu não gostei. É mesmo, irmão? Então a irmã não estava lá por causa de Jesus? Estava lá por causa do irmão Raimundo? Irmão, nós estamos na igreja por causa de Jesus. E ela ficou brava. Nós estamos na igreja por causa de Jesus, irmão. Nós estamos aqui prestando um culto racional. Eu estou aqui com o entendimento que eu estou fazendo aqui. Né? Nós estamos aqui, nós somos igreja, estamos aqui juntos, reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, irmão. As bênçãos, porque tem gente que vem buscar bênçãos. Não, irmão, as bênçãos o Senhor já derramou na nossa vida, irmão. Nós temos que nos alegrar, sabe? Tem crente que, hoje lá no almoço lá, só tinha um sorriso olhando para mim. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Tem gente que não tem nada. E nós temos o ovo, temos o arroz, temos o feijão. Está difícil até para comprar o ovo, irmão, mas Deus ele tem dado força para nós, graça, Ele tem suprido as nossas necessidades. Nós temos que ver isso, irmãos. Amanhã a gente pode comer uma carne sem problema, mas se nós estamos com ovo, vamos comer o ovo, que é Deus que proveu isso para nós, irmão. Nós temos que estar alegres, irmão, porque nós estamos de pé, irmãos. Nós somos libertos para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Não ficar sabe, quando eu era pequeno tinha um reclame, um comercial, eu falei assim: eu quero ser califa no lugar do califa. Não é da época de vocês, eu não sei, eu acho que vocês nunca viram esse reclame. Mas o cara queria ser califa no lugar do califa. É como assim: eu quero ser pastor no lugar do pastor Valdemir, disputando carro, querendo ser, irmão, é melhor ser original do que querer ter, do que querer passar por irmão. Sabe, cada um tem sua função, cada um faz porque dom Deus derrama nas nossas vidas. Se eu falar para você, irmão, eu comecei dentro do quarto da minha casa, o violão até que era bom, mas o irmão, hoje ele é pastor também, vocalista da banda Semelhança, ele me ensinou 2 notas, um lá com sétima e um ré. E me ensinou uma música, essa música eu vou cantar aqui, né? Vocês vão saber que é uma música secular. Preta, preta, pretinha, corria, mata e Jamaica. Preta, abre a porta e a janela. Preta, preta, a pretinha tá ali, ó, 44 anos. E eu saí das notas, sabe? E fui cantar, fui tocar com banda e fazia ali o que tinha que fazer. Foi Deus preparando para que hoje eu estivesse aqui. É tudo Deus. Deus ele tem um propósito na vida de cada um. Deus vai dar a condição para cada um. Né? Eu estava aqui, irmão, eu nasci espiritualmente aqui em Santa Cruz Navegante. Aí fui estudar. Meu pastor falou: Marcos, tu quer estudar? Eu falei: quero. Então vai fazer faculdade. Eu fui fazer, irmão. E aquilo abriu os meus olhos. Sabe? O meu alicerce é Jesus. É a rocha inabalável, não é homens. Muita gente fica concentrada em homem, o homem cai, ele cai junto. Tem os ministérios, irmãos, e tem várias igrejas, né? Aí eu sou o pastor desse ministério, eu fico aqui 6 meses. Aí daqui me tiram dessa igreja, mesmo a igreja, né? Só que em outro bairro. A metade da igreja vai atrás. Metade da igreja vai atrás. Foi a primeira coisa que o pastor Edson, vocês conhecem o pastor Edson, me ensinou, Marcos.
Eu vou sair daqui do templo de Deus, eu vou lá para uma outra igreja, lá no Ceará, lá para a praia do Pernambuco, lá. Você continue aqui, viu, moço? Você serve a Jesus, não é homem não. Amém, pastor? Fiquei até meio assim primeiro, né? Mas eu entendi, irmãos, que a gente segue Jesus, né? E Hebreus 12 vai falar, né, que a gente tem que buscar Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece, não é homem. A gente prega a verdade, aí o Espírito que está em você é o mesmo que o meu, testifica e você se fortalece. Muito legal, irmão. O professor Luiz Saião, ele fala que é muito legal a gente ler a Bíblia, a gente se alegrar. Apreciamos o fulgor do sol. Tão importante, não vai ganhar aqui não, irmão. Louvado seja Deus. Aqui, o Senhor se veste de justiça e salvação e deseja que seus servos também se vistam assim. Esse é o traje da retidão daqueles que ouvem a sua voz e obedecem a ela. Essas vestes são comparadas às vestes do noivo e da noiva no dia da celebração do seu casamento. O Senhor Jesus é o noivo tão esperado, e aquele que deseja se casar com ele deve se adornar, né, para esse dia. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então nós temos que estar adornados, né, esperando o Senhor, aguardando a sua vinda. Ou ele vai vir no coletivo, ou ele vai vir no individual, né? Se ele vier no individual, ele vai mandar um convite para você morar nas mansões celestiais, e você não recuse. Não recuse, viu, pastor? Quase chegou na tua porta esses dias, né? Você estava recusando. Irmão, não recuse, irmão. Eu sempre falo, Senhor, nós estamos aqui, porque há um tempo determinado para todas as coisas, irmãos. Então nós temos que aguardar firme, sabe? Tem crentes que falam assim: quantos querem ir morar com Jesus agora? Ah, é só o Senhor levantou a mão, né? Só o Senhor. Tinha uma irmã lá, ela mandou eu parar de falar Maranata, porque Maranata, a hora vem sem Jesus. Ela fala: para, irmão, de ficar falando Maranata. Ela com 88 anos, eu ainda tenho muita coisa, muita estrada para caminhar. Eu falei: irmã, você já está aposentada aí 2 vezes ou 3 vezes, está parecendo. Então, agora ela teve uma gripe lá, ela não consegue mais sair de casa. Ela andava assim e baixo, mas agora ela não. Mas irmão, nós temos que estar esperando a vinda do Senhor. Eu falo a real, esse mundo aí fora não tem nada que me iluda, que me enche o sonho. Não tem, irmão. Por quê? Porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida com abundância. Amém? Irmão, vamos orar? Vamos orar, agradecer a Deus. Chamou o pastor Valdemir para fazer essa oração, para nós ir embora para casa. Eu vou chamar uma palavra abençoada, né? Aí quando o irmão estava pregando aqui, aí eu estava lembrando de uma história. Tinha um jovem na igreja que ele queria sair da igreja de qualquer jeito. E o pastor perguntou para ele: mas por que você quer sair da igreja? Ele falou: porque quando eu entro na igreja, tem um irmão fofocando com a outra ali, tem outra falando mal do senhor ali, tem outro falando mal de não sei quem aqui. Ele falou: tá bom, você quer sair mesmo da igreja, né? Então você faz uma coisa só para mim. Você enche esse copo de água e dá 10 voltas dentro da igreja, sem deixar cair um pingo d'água. Ele foi lá e encheu aquele copo. E ele deu essas 10 voltas e não caiu um pingo d'água. Aí o pastor falou para ele: sabe por que não caiu nem um pingo d'água? Porque você estava preocupado com aquela água não cair. Você não estava preocupado com a vida de fulano. O que fulano está falando, o que fulano está dizendo. Porque o mal do crente é esse, irmão. Então dentro da igreja fica prestando atenção nas coisas. Tem que prestar atenção na palavra do Senhor, que é isso que vai te edificar. Não é o melhor irmão, a irmã vai vir com uma coisa, uma minha ali de rosa, ou aquele irmão vem com um sapato diferente. Não, irmão, você está na igreja para adorar a Deus, buscar a Deus, não é para ver as vestes do teu irmão, não é para olhar o jeito que ele vem vestido, o jeito que ele não vê. Você está na igreja para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Quando
começarem a fazer isso, adorar o Senhor, você vai ver que as igrejas vão voltar a ficar lotando. Amém. Porque as igrejas não estão lotadas por causa disso. Aí fulano fala, eu saí da igreja porque fulano eu todo, esse cara estava vestido assim, outro estava assim. Não, irmão, então você não está vindo buscar a Deus. Você está vindo prestar atenção no que o irmão está fazendo. Começa a vir buscar a Deus. Você vai ver se Deus não vai trabalhar no seu coração e fazer uma transformação na sua vida. Irmão, é isso que Deus quer fazer. Deus não quer saber se fulano veio mal vestido, se o irmão entrou de bermuda ou não. É que muitas vezes, se o irmão entrar de bermuda, os irmãos já olham assim, pô. Tá de bermuda. Irmão, não é roupa que vai levar para o céu, não. Deus fala, venha como estiver. Só que o Espírito Santo não vai deixar você permanecer daquele jeito. As suas vestes vai mudar. Não é eu que vou mudar as suas vestes. Se a irmã quiser vir casar em até aqui, eu que vou mudar ela? Não, é o Espírito Santo, irmão. Nós temos que aprender mais de Deus. Por isso que eu estou buscando o caminho do Senhor e estou indo estudar para buscar mais de Deus, a sabedoria de Deus. Né? Por isso que eu estou indo estudar. Me deram a oportunidade, foi Deus que tocou. Me deram a oportunidade, então eu tenho que buscar, né? Aproveitar e buscar a sabedoria do Senhor. Porque só Ele é sábio, irmão. Ninguém mais é sábio. Ninguém mais é sábio. É Ele que nos dá a sabedoria. Glória a Deus. Deus está chamando a irmãzinha para estar orando aqui. O pastor Marco toca aquele louvor que o senhor falou que esqueceu. Glória a Deus. Trabalha para Jesus. Senhor Jesus. Alguém quer colocar uma coisa aqui? Algum pedido? O Senhor está aqui. Amém, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor Jesus, nós estamos aqui porque sabemos que Tu és o Deus que abençoa. Mas nós viemos aqui para Te buscar, Senhor, mas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o Senhor alcança as nossas petições. Senhor, Tu és o Deus que não há impedimento para Ti. O que é qualquer coisa, Senhor? O Senhor é poderoso, como foi dito aqui nesta noite, que o Senhor tem todo o poder para transformar o ser humano. O Senhor é aquele que liberta os grilhões. Portanto, Senhor, qualquer situação aqui que foi colocada diante desta mesa, Senhor, que o Senhor venha manifestar a Tua glória, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Ó Senhor, quebra as correntes, Senhor, mostra, Senhor, que Tu és poderoso, que Tu és grande, que Tu és o grande eu sou. Agindo, Senhor, quem impedirá, Senhor? Não há nada que possa impedir o Teu agir. Ó Senhor, toca nessas vidas, Senhor, se for vidas que precisam de libertação, liberta, Senhor. Se há uma porta de emprego, abre, Deus, porque Tu és o Deus do ouro e da prata. Não há impedimento para o Senhor. O que é um problema, Senhor, aqui neste mundo para Ti? Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és o que formou cada um de nós. O Senhor pode fazer tudo, não há nada que possa impedir o Teu agir. E eu Te agradeço, Deus, porque nós temos que olhar para Ti com essa confiança, Senhor, com essa certeza que o Senhor vai agir nessas vidas. Ó Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos escuta. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor, em nosso favor. Vai de encontro a essas famílias, Senhor. Vai encontrando, vai tocando os corações, vai libertando, Senhor, que essas vidas possam encontrar em Ti o amor, Senhor, porque Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus que compreende, Tu és o Deus da misericórdia. Tu não olhas para nós, Senhor, pelo que nós somos, Tu olhas para nós porque Tu nos amas, Senhor, Tu nos ama. E eu Te agradeço, Senhor, Tu amas cada um que está aqui. Obrigada, Senhor, é que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e
ministrar aos que estão tristes em Sião. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, da glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, da glória do Senhor, da glória do Senhor. O inverno já passou, a primavera já chegou, já se ouve a voz de Deus como um trovão. Sim, a chuva cairá, em todo Egito irá, o que semeou com lágrimas colherá. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus, né? Vamos estar orando, vai estar dando o tempo desse trabalho, né? Glória a Deus. Nossa pastora não está aqui, porque ela fez uma cirurgia, ela vai ficar uns dias sem estar aqui conosco, né? Mas acho que dia 3 ela já está aqui de volta, né? Glória a Deus. Correu tudo bem a cirurgia dela, ela está em casa. E vamos tocar o barco, né? É por isso que Deus ele não trabalhava sozinho. Ele tinha sempre alguém com ele. Começou com 70 e ficou os 12, né? Então ela tem nós aqui para ficar no lugar dela, né? Vai estar aqui pregando, orando pelo povo e buscando cada dia mais ao Senhor, né? Glorioso Deus e eterno Pai, Pai que está nos céus, graças que damos, Senhor amado, por este culto abençoado, por essa palavra, Senhor amado, em nome de Jesus, que eu creio, meu Pai, que tocou no coração dos meus irmãos, Senhor amado, que nós temos que cada dia buscar mais o Senhor, meu Pai amado, estar, meu Pai amado, em nome de Jesus, buscando, meu Pai amado, e orando, Senhor amado, em nome de Jesus, para que o Senhor também venha tocar no coração, meu Pai, daqueles que estão aí fora, Senhor amado, sem Jesus, meu Pai amado, em nome de Jesus, aqueles que estão com o seu coração, meu Pai amado, endurecido, meu Pai, que não deixa, meu Pai, a palavra entrar, Senhor, mas Deus fala na sua palavra que Ele vai arrancar este coração, Ele vai colocar um coração de carne, Senhor amado, para que esse também venha se arrepender, meu Pai, e venha para os caminhos do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, toma cada irmão, meu Pai, que abriu por essas formas, meu Pai, toma a casa de cada um, toma o familiar de cada um, meu Pai amado, vai abençoando, Senhor amado, nos dê, meu Pai, um final de semana abençoado, meu Pai amado, no Teu nome, Senhor amado. Agora nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares, Senhor, nos dê, meu Pai, o sono do justo, um sono reparador, Senhor amado, que só o Senhor pode nos dar, Senhor amado, em nome de Jesus, amém. Levanta a sua mão, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, meu Pai, esteja com o teu povo, não só hoje, meu Pai,